Olá, alunos, bem-vindos. Vamos continuar a nossa discussão sobre as relações entre matemática e ciência no sentido de conhecimento, no sentido de como que o conhecimento matemático interfere na percepção de outras verdades, de outros saberes, de outros fatos, que eu chamei na aula passada de um jeito matemático de pensar. Tá? Então é nesse sentido que nós estamos falando de matemática e conhecimento. E o meu pressuposto é que nós percebermos tudo isso, nós professores de matemática, nos torna professores mais autônomos, mais empoderados, com maior capacidade de decisão, com capacidade de estabelecer estratégias para os nossos alunos melhores, de selecionar melhor quais tópicos nós vamos ensinar, de perceber quais aspectos da matemática são mais relevantes de serem incorporados no nosso dia a dia didático. Isso é aquele conhecimento que torna o professor um professor com maior poder de atuação como docente. Vou começar contando quase que uma anedota. Existe um artigo que é muito famoso sobre essa temática, de um cientista húngaro, que ganhou o Nobel de Química, Wigner. O título do artigo é, aqui ele está em inglês, né? Eu não conheço a tradução, é a não razoável, a não esperada efetividade da matemática nas ciências naturais. E ele discute como é que a matemática, e de uma forma inesperada, fornece uma linguagem que é a mais adaptada às ciências em geral. Ele está falando que a matemática é o jeito de fazer ciência, é o jeito de aprofundar o conhecimento, e que isso é muito inesperado. Eu já vou adiantar uma informação. Esse livro, esse texto, né, esse artigo, ele gera muita reflexão entre os cientistas, porque a matemática é muito abstrata. A matemática tem aspectos extremamente lúdicos, tem aspectos bonitos. Aquelas aulas que eu mostrei de matemática e arte, a matemática às vezes parece que ela é totalmente desligada de um aspecto prático, que ela tem uma beleza intrínseca que nós matemáticos gostamos de ver, que certos exercícios de geometria, como aqueles que eu mostrei, nos deixa extasiados diante da beleza do exercício. E, de repente, essa matemática ela é extremamente efetiva para descrever fenômenos reais do mundo. Existe uma coisa chamada distribuição normal, que é uma distribuição muito importante em estatística, conhecida também como distribuição de Gauss ou gaussiana, que foi introduzida pelo Moivre, e ele tem muito a ver com coisas concretas da vida real. A curva de Gauss tem esse formato. Deixa eu dizer o que isso aqui representa. Imagine que você tem uma grande base de dados, por exemplo, notas de alunos que prestaram uma prova. As pessoas que aplicam grandes provas, como o Enem, vestibulares, prova Saresp, SAEB, quando eles têm uma base assim, com um grande número de alunos, eles colocam num gráfico, colocam aqui na linha horizontal o desempenho. Então aqui você tem os alunos que tiraram nota muito baixa, as notas vão aumentando, e aqui na cauda direita você tem os alunos que foram excepcionalmente bem. E aqui na vertical você tem a nota que foi tirada. Em medicina usa-se isso, por exemplo, para fazer, você coloca aqui a altura de crianças e coloca quantas crianças tem essa altura, quantas crianças tem essa, quantas crianças. Quando você vê no consultório de um médico, aquela tabela que o médico consulta, ele tem um paciente, uma criancinha, ele mede a altura da criancinha, daí ele olha na tabela e diz para os pais que a criança está numa certa faixa de normalidade, de crescimento, é tudo feito em cima dessa tabela. A anedota que o Wigner conta no começo daquele livro, daquele trabalho, daquele artigo, é a seguinte, que dois amigos se encontram depois de algum tempo, e eram amigos de infância, de juventude, mas um deles foi fazer faculdade, foi estudar na área de humanidades, e o outro virou um cientista. E aí o cientista está explicando para o amigo como que a curva normal, que trata desses dados, né, de altura de pessoa, de peso das pessoas, de concentração de glicose no sangue, ou nota de alunos, que essa curva aqui ajudava a entender o que estava ocorrendo num fenômeno social.
E o amigo fala, você está brincando comigo, isso não pode ser verdade. Uma curva dessas não pode ajudar a entender o que está acontecendo na sociedade. Imagina que os fatos sociais vão estar expressados aqui nessa curva. E eles estão conversando. E aí o cientista tenta explicar mais coisas, e tem uma coisa muito engraçada, que é que a área dessa curva aqui, quando você calcula através de integrais, aparece o número π. E aí nessa historinha que o Wigner conta, o participante que veio da área de humanidades fala, como é que é? Você está me dizendo que essa curva aqui, que expressa fenômenos da sociedade e da vida, a área tem π. Π é aquela coisa da razão do perímetro com o diâmetro da circunferência? Isso quer me dizer que isso explica alguma coisa do mundo real? Ah, agora eu tenho certeza, você está brincando comigo. Isso não é nada sério. Essa anedota que o Wigner conta explica bem por que ele disse que o sucesso da matemática é inesperado. Porque você faz essa curva de Gauss, tem um π aqui que ninguém sabe por que ele está aqui. Quer dizer, a gente sabe, você calcula a integral e ele está aí. E que o π tem a ver com a circunferência e o diâmetro, e isso é usado em ciências sociais, em medicina, para explicar um monte de coisas. Essas cores diferentes aqui têm a ver com uma coisa chamada desvio padrão. Já vou recordar o conceito de desvio padrão para vocês. Mas o que acontece na distribuição normal é o seguinte, a área em azul escuro, que está no meio, ela normalmente, numa distribuição normal, o que é normal acontecer, é que ela fique com 68% dos elementos do conjunto. Se você olhar a média central, mais dois desvios padrões, daí você vai daqui até aqui, daí você sabe que 95% dos dados do grupo ficam nessa área. E eu já volto para dizer como que se usa isso. Só para que vocês recordem, eu vou recordar como esses conceitos. Se você tem uma família de dados numéricos, então pode ser a altura das pessoas, taxa de glicose no sangue, nota numa prova. A média é a soma de todos esses números dividido pelo número de termos. Isso é a média dos alunos, é a glicose média de uma população ou é a altura média de uma população. Variância, você faz o seguinte, você quer medir como que esses dados se dispersam, como que eles se afastam da média. Você pode ter uma média e dados muito compactados na média ou muito dispersos em relação à média. Para medir isso, eu calculo a distância de cada número em relação à média. Se esse número é grande, quer dizer que isso está disperso. Se esse número é pequeno, quer dizer que isso está concentrado. Se a gente fizer simplesmente, como está escrito aqui, xi menos a média, quando o número está para baixo da média, isso dá negativo, quando isso está para cima da média, isso dá positivo, eles se cancelariam e esse número tenderia a ser zero. Então os matemáticos tiveram duas ideias, ou coloca módulo ou coloca ao quadrado, que é para evitar que coisas acima e abaixo da média se cancelem e a gente perca a visão da dispersão. Isso chama-se variância, então é a soma da diferença entre cada dado da média ao quadrado dividido por n. Isso chama-se muitas vezes desvio quadrático, porque você está fazendo desvio elevado ao quadrado. E desvio quadrático médio, porque se dividiu pelo número de termos. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Se quiser pensar que, bom, você elevou a grandeza ao quadrado, quando você tira a raiz quadrada, você volta para a mesma unidade de medida. E isso que é usado para descrever a posição dos elementos na população. Então, isso é um jeito matemático de pensar. Em alguns países, isso faz parte da matéria do ensino médio. Inglaterra, por exemplo. Em outros países, não. No Brasil, a gente não ensina a curva de Gauss no ensino médio. Mas vocês, professores, é importante saberem. Quando você tem os dados, você usa o desvio padrão e você sabe que a maioria da população cai aqui dentro, que você sabe que quem está para o lado de lá tem um dado, seja o desempenho na prova, seja a glicose, muito acima da média da população. Se você pegar média mais dois desvios padrões, você tem 95% da população. Isso quando a distribuição é normal. Então, no caso da medicina, a partir desse estudo, os médicos estudam quanto que é saudável você estar acima da média para cada fenômeno da vida. Então, glicose, a média é tanto, quanto que você pode se afastar sem que isso seja perigoso.
e criam, a partir daqui, as tabelas de normalidade. É aquilo que leva a definir que se você fez um exame de glicose e você obteve um certo resultado, que o médico olha para aquele resultado e diz, você está acima do padrão de saúde ou você está abaixo, você está dentro da normalidade ou está fora. É exatamente com essa estratégia. Então isso aqui é um jeito de pensar que influi no jeito de pensar a medicina. Todos os exames clínicos que nós fazemos, que tem lá uma faixa de normalidade, eles têm todo um estudo por trás que é feito baseado nessa ideia de distribuição normal, média, desvio padrão e para cada fenômeno quanto que é razoável você variar. E às vezes isso evolui com o conhecimento da ciência, não é? O que é normal para a glicose variou ao longo dos anos com o avanço da medicina. Daí. Tudo isso, vou mostrar uma coisa que se faz muito com esse conceito, que é a ideia de média normalizada. Às vezes você tem conjuntos de dados que são difíceis de comparar. Imagine alunos de duas escolas diferentes. Você olha a média dos alunos de uma escola, você pega uma mesma prova, pega o Enem, o Saresp, o Saeb, aplica em duas escolas diferentes. E você tem os resultados dos alunos. Dá para comparar, para olhar o que aconteceu com esses daqui, com esses daqui? Alguma comparação você pode fazer. Você pode ver se a média aqui foi maior do que aqui, você pode ver coisas. Mas e um aluno independente? Um aluno daqui tem um resultado, um aluno daqui tem outro resultado. Dá para comparar? Há um pressuposto que não, porque as realidades são diferentes. Numa mesma faculdade, numa mesma universidade, os cursos na área de uma certa área e cursos em outra área têm culturas de avaliação diferentes. E, às vezes, em média, os alunos têm notas mais altas num tipo de disciplina do que na outra, porque a cultura de avaliação é outra. Como comparar isso? Olha como é um jeito matemático de pensar. Algumas pessoas estranham quando eu mostro isso. Eu já tive a oportunidade de explicar isso para pessoas que queriam entender como isso era feito, por que era feito e se era justo. Chama-se normalizar a média. Você pega aquela distribuição e você desloca as notas para que todo grupo fique com a mesma média. Muitas vezes a gente usa a média 5, pode usar 0. Naquele desenho que eu mostrei da curva de Gauss para vocês, a média está no 0. E você escolhe quanto que você quer que seja a média. Se as notas estão entre 0 e 10, 5 é um bom número para ser a média. Então você tem técnicas para isso, você desloca a nota e faz com que nos dois grupos, então imagine as duas escolas que fizeram a mesma prova, você faz com que os dois grupos passem a ter a mesma média e o mesmo desvio padrão. E aí, você consegue comparar os dois grupos. Aí você pode dizer coisas assim, média normalizada acima de 5 significa que aquele dado está acima da média do grupo, seja a altura da pessoa, seja a nota numa prova. Quando eu normalizo as médias e todos os grupos ficam com média 5, o que significa estar a 5 de cima? Estar acima da média do seu grupo. Então, mais do que uma aplicação, isso é um jeito de pensar e que é muito usado em avaliações de estudantes, quando estudantes de origens diferentes concorrem num processo seletivo que tem uma bolsa, que tem qualquer coisa que está sendo disputada, e eles têm origens diferentes. Você normaliza a média. E daí você olha os dois e fala, esse aqui tem a média normalizada acima de 5. Ele está acima da média do seu grupo. Esse aqui tem média normalizada abaixo de 5. Ele está abaixo da média do seu grupo. E você estabelece padrões. Queria que vocês percebessem como que isso é forte. Isso é um jeito de pensar, mais do que uma fórmula. É um jeito de olhar para a estratégia de analisar dados. Um outro jeito de pensar, agora vou mudar completamente de problema, mas é um problema que também está presente nos meios de comunicação o tempo inteiro, é coisa de terremoto, que se fala muito na escala de Richter. A escala de Richter foi criada por volta de 1930 e ela mede a intensidade de um terremoto. Então a gente fala que o terremoto teve intensidade 6,5, 7, 4,3 na escala Richter.
Você sabe que a escala Richter ela é feita da seguinte jeito, esse M, a intensidade do terremoto na escala Richter, é o logaritmo na base 10 de uma conta. Olha que coisa interessante, logaritmo. Por que o sismólogo, por que o geólogo, quando criou na década de 30, o Richter criou essa escala, ele pôs logaritmo? Sabe por quê? Porque aquilo que ele queria medir tinha uma variabilidade muito grande, os números, e ficaram difíceis de usar. Ao tomar logaritmo, ele trouxe tudo para uma escala menor. Olha como isso é interessante, e é um jeito em que a matemática permeia. Quer dizer, não é que o Richter pensou de um jeito matemático quando ele fez isso. Esse A, esse ΔT, A é a amplitude das ondas sísmicas, medida em milímetros, e ΔT é o intervalo entre a chegada das ondas primárias e secundárias. São entidades típicas da geologia. Esse número é um número que foi obtido experimentalmente. Então você pega a amplitude das ondas, multiplica pelo cubo do intervalo de tempo, divide por 1,62, toma o logaritmo de base 10, isso dá a intensidade do terremoto. O estrago que ele é feito, que é feito pelo terremoto, depende de uma outra entidade, que é a energia liberada. Quem derruba a casa é a energia que o terremoto libera. Quem derruba a casa não é a intensidade do terremoto, a intensidade do terremoto é uma medida. A energia liberada é que derruba as coisas, que faz os estragos. E a energia é esse A elevado a 3 meios. Sabendo esse A aqui, elevado à potência 3 meios, você tem a energia liberada. Então a energia está diretamente ligada ao A. Sabe por que o Richter colocou logaritmo? É uma informação paralela, que essa escala é usada num intervalo pequeno, né? Vai até o 9, porque 9 já é um número enorme na energia. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala que um terremoto teve intensidade 5 ou 6, o que quer dizer isso? O que está falando isso? E que essa notícia a gente vê nos meios de comunicação o tempo inteiro, né, sobre a intensidade de um terremoto. Olha que interessante. Imagine uma intensidade 5, e eu já vou comparar com a intensidade 6. Isso quer dizer que esse log dá 5. Quer dizer que esse número é 10 elevado a 5. Isolando o A é 10 elevado a 5, 1,62 dividido pelo cubo do ΔT. Agora imagine que um terremoto teve intensidade 6. Você faz o mesmo isolamento, dá que o A é 10 elevado a sexta vezes esse número. Se os intervalos de tempo forem parecidos nos dois eventos, o que significa ter um ponto a mais na escala Richter? Significa ter um fator 10 a 6 no lugar do 10 a 5. Esse A, e esse A, lembra, está associado à energia? O A está associado à energia liberada, que está associada ao estrago causado pelo terremoto. Esse A fica multiplicado por 10 quando você aumenta um ponto na escala Richter. Se você aumenta 2 pontos, ele fica multiplicado por 10 duas vezes, ele fica multiplicado por 100. E se você aumenta 3 pontos na escala Richter, a intensidade, a magnitude, a energia liberada fica 1000 vezes maior. Então, olha só, falar que um terremoto tem intensidade 4 ou 7 dá uma ideia tão pouco precisa. Terremoto ter intensidade 4 e ter intensidade 7, o de intensidade 7 vai fazer centenas de vezes mais estrago do que o de intensidade 4. E passar de 4 para 5 é um problema, mas passar de 5 para 6 é um problema que já ficou muito maior, porque você está fazendo essa multiplicação por 10, porque a escala é logarítmica. Isso as pessoas que não têm esse jeito, né, matemático de pensar não percebem quando vem uma notícia no jornal. Quão grave é o terremoto ter escala 7, comparado com ter escala 6, ou com ter escala 5. Uma coisa muito parecida acontece na química com o conceito de pH, que é uma medida de acidez. A acidez de uma substância é medida pelo menos logaritmo na base 10 da concentração de íons de hidrogênio. Isso é uma medida da acidez. A água é neutra
nem ácido, nem base, e ela tem pH 7. Tá? As substâncias que tiverem pH menor do que 7 são os ácidos e maior do que 7 são as bases. E qual que é a diferença entre pH 8 e 9? Tem um log ali, né? Vai ter a mesma coisa aqui da escala Richter. E é a matemática mostrando que essas duas abordagens científicas têm a mesma dinâmica, têm a mesma estrutura. É a matemática permeando a química e permeando a geologia da mesma forma. Olha, porque se o pH é 8, 8 é menos esse log, passa o menos para cá, fica menos 8, passa o 10, definição do logaritmo. A concentração de íons H+, é 10 a menos 8, 1 sobre 10 a oitava. Se o pH é 9, ficou mais básico, tem menos concentração do íon, 9 passa o menos para cá, passa o 10 elevado a menos 9, a concentração é 1 sobre 10 a nona. Observe, a concentração é 10 vezes menor. Se eu pegar pH 10, bom, daí vai ser 100 vezes menor. Toda vez que tem esse espectro crescendo demais, é comum os cientistas colocarem logaritmo, que é um jeito matemático de compactar os dados e tem essa interpretação. Aumentar um ponto, em geral, afeta por um fator de 10, se for base 10. Olha como a matemática permeia o conhecimento. Bom, nós vamos parar por aqui essa aula e nas próximas aulas nós vamos retomar os principais aspectos que foram discutidos nas aulas anteriores. Ficamos por aqui hoje.